Olá você, está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Gonzalo Plata é regularizado pelo Flamengo e deve estrear contra o Vasco da Gama. TV Globo faz proposta e sai na frente por transmissão do Mundial de 2025. Vendido pelo Flamengo, Igor Jesus é anunciado no Estrela Amadora de Portugal. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Olá, muito bom dia. O Flamengo investiu cerca de 4,25 milhões de dólares, 24 milhões de reais, junto ao Al Sadd do Catar para contratar o atacante equatoriano, Gonzalo Plata. A princípio, esse valor é sobre o percentual superior a 30% dos direitos econômicos do jogador. O Plata está registrado no bid da CBF e pode fazer a sua estreia pelo Flamengo contra o Vasco. De acordo com o portal GE, a nova contratação deve realizar o seu primeiro treinamento com o restante do elenco do Flamengo, na quinta-feira, dia que marca a reapresentação dos jogadores depois do jogo contra o Corinthians. Com a camisa do Al Sadd, o Gonzalo Plata jogou 31 partidas, fez 11 gols e deu 8 assistências. Na Europa, o equatoriano passou pelo Sporting de Portugal e também pelo Real Valladolid da Espanha, que é o time do Ronaldo Fenômeno. Por causa da data FIFA, o Flamengo só volta a jogar no dia 12 de setembro contra o Bahia, aqui no Maracanã, às 21h45, horário de Brasília. E o Gonzalo não pode jogar porque não está inscrito nessa competição, mas caso o Flamengo avance para as semifinais, ele poderá ser inscrito, assim também como na Libertadores. A TV Globo, que já exibe o Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, fez proposta à FIFA para adquirir os direitos de transmissão do Mundial de 2025. A informação foi dada pelo jornal A Folha de São Paulo. Até o momento, os valores envolvidos na proposta não foram divulgados. A Globo poderia exibir apenas os jogos dos clubes brasileiros na TV aberta, assim como fazia no antigo formato do Mundial de Clubes, por exemplo. Não há mais informações se os direitos de transmissão seriam apenas para a emissora carioca em sinal aberto ou se o Sport TV, canal do Grupo Globo também, poderia ser contemplado com essa competição. São Paulo, Atlético Mineiro e Botafogo, equipes que ainda estão na disputa aí da Libertadores de 2024, podem sim garantir uma vaga no Mundial 2025. Basta vencer a disputa do torneio continental nessa temporada. Vale lembrar que o Flamengo, Fluminense e Palmeiras já estão classificados para o Mundial de 2025. E caso algum desses três aí ganhe a Libertadores, quem entra com a vaga é o Olímpia do Paraguai. Através de suas redes sociais oficiais, o Flamengo anunciou a venda de outro jogador formado nas categorias de base do clube. Campeão carioca com o Flamengo em 2024, o volante Igor foi para a Europa nessa janela porque não tinha espaço com o técnico Tite no time principal. O destino do jovem meio-campista será o futebol português, onde ele vai jogar no Estrela Amadora, que disputa a primeira divisão do campeonato português. As negociações já estavam ocorrendo há dias, mas só foram concluídas ontem. Segundo o portal Fanáticos Fla, a transferência do Igor Jesus vai render uma boa quantia aos cofres do Mengão. Apesar do clube não confirmar os valores, o portal crava que será algo em torno de 2 milhões de euros, 12,5 milhões de reais na cotação atual. Além disso, o rubro-negro vai manter um percentual de 50% do jogador, pensando numa futura venda. A nova equipe do volante não vive um bom momento e vai ter trabalho para se recuperar na tabela nesse início de temporada. O modesto clube português se encontra na zona de rebaixamento na Liga Portugal, ocupando a 17ª posição na tabela geral. O Igor Jesus já foi anunciado nas redes sociais do seu novo clube poucas horas após a rescisão com o Flamengo ser oficializada no portal da CBF. Ele assinou com o clube português até o final de 2028. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo fez um bom negócio com essa venda do Igor Jesus? Coloca aí!
A seleção brasileira sub-20 segue passando por período de testes ao longo desse ano. Dessa vez, o técnico Ramon Menezes vai ter mais uma sessão de atividades e amistosos à frente da amarelinha. Nessa data FIFA, inclusive, o comandante da Canarinho convocou 4 jogadores do Flamengo. São eles Matheus Gonçalves, Ryan Lucas, Iago e João Vitor. O volante e 2 zagueiros do Mengão apareceram na primeira lista divulgada na seleção brasileira. Já Matheus Gonçalves figurou no plantel de última hora. Isso porque, na última sexta-feira, o meio-campista rubro-negro foi incluído na lista no lugar do Alisson, do Atlético Mineiro, que precisou ser cortado por conta de uma lesão. Além dos treinos na Granja Comari, o plantel convocado pela seleção brasileira vai ter 2 amistosos contra o México. O primeiro vai acontecer na quinta-feira, dia 5. Já o segundo, contra o México, também vai ser no domingo, dia 8. É importante frisar que ambos os jogos serão disputados às 18h30, horário de Brasília, em São Januário. Se você está curtindo o nosso programa, então me ajuda aí, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa alegria. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, você me ajudou demais. Muito obrigado. David Washington não será mais jogador do Flamengo, pelo menos até dezembro. O atacante, que pertence ao Chelsea da Inglaterra, foi o último alvo do Flamengo na janela de transferências, que se encerrou ontem, dia 2 de setembro. O Flamengo tentava a contratação por empréstimo do jovem jogador de 19 anos, revelado pelo Santos, mas o time inglês, que deu sinais que aceitaria o negócio, mudou de ideia e vetou. A informação é do jornalista André Hernan. O desejo do Chelsea era emprestar o jogador para o Rio Ave de Portugal, mesmo o clube que tentou contratar o meia do Flamengo, o Matheus Gonçalves. O time londrino prefere que o David Washington, revelado pelo Santos, atue no futebol europeu, pois enxerga que o atacante vai ter mais evolução. O Flamengo tinha a contratação do jogador como encaminhada, com a divisão salarial com o clube inglês quase concretizada. Mas o Chelsea recusou nas últimas horas de abertura da janela. O David Washington não esperava essa postura do clube inglês, pois queria muito jogar pelo Flamengo. Assim, o Mengão encerra a janela com 4 grandes contratações para o seu elenco. Michael, Alexandro Alcaraz e Gonzalo Plata formam a lista dos novos jogadores do clube. Vale lembrar que o Flamengo e outros times nacionais vão poder inscrever novos jogadores até o dia 28 de setembro, com uma condição: que fossem agentes livres desde antes do fechamento do mercado. O regulamento da CBF ele permite novas inscrições por 26 dias depois do fim do período de transferências. Contudo, é obrigatório que o fim do vínculo desse jogador com seu ex-clube, seja qual for o país, tenha sido oficializado antes do fechamento da janela. Caso contrário, isso configuraria uma tentativa de burlar a regra. Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão!